Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis, todos os espíritos encarnados, desencarnados e quem vai acompanhar a gente depois lá pelo YouTube. Hoje eu trouxe para a gente refletir um pouquinho sobre o processo de transformação interior. Um convite que a vida e o Evangelho nos faz todos os dias para que tornemos pessoas melhores a caminho da nossa evolução espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, aprendemos que o verdadeiro espírita reconhece pela transformação moral e pelos esforços de domar as más inclinações. Não é uma mudança repentina, mas um processo gradual e constante. O Espiritismo nos mostra que cada encarnação é uma oportunidade de refazer caminhos e crescer espiritualmente. Na verdade, além da encarnação, todos os dias, né? Todos os dias a gente ganha uma nova oportunidade de escolher um caminho diferente, de mudar as rotas, de a gente criar um novo destino, né? E o que é o processo de transformação interior? A gente escuta muito dentro do Espiritismo sobre reforma íntima, né? Mas eu não quis trazer esse termo aqui como principal, quis trazer o processo de transformação. Eu vejo que no mundo hoje a gente está muito instantâneo. A minha geração é a geração do miojo. 3 minutos está pronto. A geração dos nossos pequenos agora é a geração do clicou, acontece. Né? Então está ficando cada vez mais rápido e a gente está pulando processos. A gente não está mais vivendo o processo. A gente quer as coisas agora. A gente quer as coisas prontas. A gente não quer passar por todo o processo. Por isso que eu quis trazer processo de transformação, né? A reforma íntima, ela já é a ação, ela é uma parte do processo, mas ela não é o processo inteiro. Mas eu vou falar disso mais lá na frente. Então, o que é o processo de transformação interior? O primeiro é autoconhecimento, né? Reconhecer as nossas imperfeições sem medo, sem julgamentos, sem se sentir culpado. É lembrar que ninguém está pronto, né? Deus criou todos para sermos um dia perfeitos, mas não criou a gente perfeito, né? Senão estaria todo mundo pronto, né? A gente está no caminho da perfeição. Então, é a gente entender que sim, a gente erra, sim, a gente tem pontos fortes, a gente tem pontos que a gente precisa melhorar, e olhar para isso sem ficar se vitimizando, sem ficar se culpando, é entender que é parte do processo, né? Aqui eu quero dar o exemplo dos apóstolos. Quando Jesus conheceu os apóstolos, eles estavam prontos? Não estavam, né? Cada um tinha as suas questões, cada um estava vivendo os seus processos, mas eles foram aprendendo com Jesus, né? E aí eu estava ouvindo uma palestra e ele trouxe esse exemplo, eu achei muito legal trazer para vocês, que Pedro, na Santa Ceia, ele chegou para Jesus e falou, Jesus, estou pronto, pode contar comigo, o que você precisar, pode contar comigo. Quando Jesus estava falando que ele ia deixar este plano, que ele ia deixar o legado dele para os apóstolos. E aí Jesus falou para ele, Pedro, vai com calma, que até amanhecer você vai me ligar 3 vezes. Quantas vezes a gente não pede para Jesus, fala assim, não, Jesus, manda o desafio que a gente está pronto. Mas a hora que o desafio vem, às vezes aparece o medo, às vezes é o ego, às vezes é o orgulho, às vezes é a falta de confiança em si mesmo, que a gente acaba negando Jesus, a gente acaba negando o caminho da verdade, né? Então, para a gente entender, se nem os apóstolos, que eram os que estavam mais próximos de Jesus, estavam prontos, imagina a gente, que está aqui aprendendo aos pouquinhos, né? Que a gente está ali pegando um ensinamento de cada vez, eles tiveram Jesus ao lado deles, andando lado a lado, vivenciando com o exemplo a cada segundo, né? Então quanto que a gente está se dedicando também a conhecer Jesus? O quanto a gente está se dedicando a aprender o evangelho que ele nos deixou, para que a gente possa caminhar ao lado dele. Então esse é o primeiro ponto, para quem chegou depois do processo da transformação interior, tá? O autoconhecimento, o se conhecer. O segundo ponto é a renovação de pensamentos e sentimentos.
mudar a nossa forma de ver a vida e ver as pessoas. Né? Às vezes a gente vibra no negativo, a gente acontece alguma coisa, a gente sempre pensa, puxa, mas por que isso aconteceu comigo? Ou, nossa, olha como o mundo tá ruim, você vê notícias, só tem notícias de coisas ruins, né? O quanto que a gente está vibrando no positivo. Quando algo acontece, por exemplo, a gente se atrasa, não acha a chave do carro, fica procurando a chave, se atrasa, e aí a gente fala, nossa, mas eu não consigo lembrar, mas ai, minha memória tá ruim, porque, nossa, eu vou chegar atrasado no compromisso. Mas quantas vezes a gente não pensa, nossa, pode ter sido um livramento, pode ser que eu ia passar por um acidente de trânsito, pode ser que acontecesse alguma coisa comigo no meio do caminho, né? E a gente não para pensar que tudo, na verdade, é para o nosso bem. Tudo que acontece com a gente concorre para o nosso bem. Né? Então, a gente começar a mudar esses pensamentos, a gente sair do negativo e ir para o positivo. Né? E também como a gente reage com os nossos sentimentos. Os sentimentos, todos eles são normais. A raiva, a tristeza, a frustração, a alegria, o carinho, todos são sentimentos normais. Eu gosto muito daquele desenho Divertidamente, né? Porque ele traz todos os sentimentos, traz a raiva, traz a tristeza, o nojo, a inveja, porque tudo isso faz parte da gente, faz parte do ser humano. O importante é a gente entender e aprender como a gente vai usar esses sentimentos. A raiva é um sentimento altamente destrutivo, só que é muito forte e você pode usar ela, em vez de destruição, para construção. Aquela frase, vai na força do ódio, às vezes é isso. Às vezes, para uma mudança muito grande, a gente precisa de um sentimento muito grande. Né? Então, às vezes, a gente vai, vou com uma empolgaçãozinha pequenininha, a gente não consegue uma grande transformação. Mas quando a raiva vem e você usar essa energia para uma mudança positiva, ela é muito boa. Então, os sentimentos, eles não precisam ser usados de forma negativa. A tristeza também é comum. A tristeza vem no luto, vem numa perda, vem em alguns momentos que a gente está passando por dificuldades. Mas o que você vai fazer com essa tristeza? Né? Se a gente só deixar ela reverberar e ficar só com ela e não usar ela como uma ação, a tristeza a gente pode usar como? A gente pode usar, às vezes, deixando o outro cuidar da gente. Se permitir mostrar a sua fraqueza. Porque demonstrar sentimento não é fraqueza. Pelo contrário, tem que ser muito forte para você poder demonstrar os seus sentimentos. Né? Então, é deixar ser acolhido. É deixar você se permitir parar um pouquinho e passar por esse sentimento. Né? Porque a gente passa por vários processos. E hoje eu vejo com essa coisa de tudo muito rápido, a gente não se permite viver os processos. A gente, não, eu tô triste, eu não posso ficar triste. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ficar bem, eu tenho que pôr um sorriso na cara, eu tenho que trabalhar. E nem sempre. Às vezes a gente precisa realmente desse respiro, a gente precisa de um tempo para poder digerir esses sentimentos e agir da melhor forma. E eu coloquei aqui a reforma íntima, né? A reforma íntima aqui como uma ação. Então, é o esforço consciente de substituir velhos hábitos por atitudes alinhadas ao amor e à caridade. Aqui é o momento que a gente para e reflete, tá? Quais ações que eu estou fazendo hoje que não são legais e como eu vou substituir? Como que eu vou pegar essa ação que não é boa e vou transformar em uma coisa positiva? Eu vou dar um exemplo da minha vida que é mais fácil de eu falar. Então, às vezes com os filhos, às vezes a gente tá cheio de coisa na cabeça e a gente não trata eles com tanta doçura porque a gente está com a cabeça cheia, né? E eles são os que estão mais próximos da gente. Então, como que a gente pode mudar? Às vezes, em vez de a gente implicar porque eles estão ali, mãe, pai, separa um tempinho, senta ali com eles, passa uma atividade legal com eles, tem um momento ali de qualidade com eles, ou inclua eles nas tarefas, né? Às vezes a gente quer fazer tudo tão rápido e a gente não faz com que eles participem da nossa rotina, né? Hoje a gente estava aqui varrendo, a Betânia veio com a vassourinha e às vezes a gente está tão atribulado dentro de casa, não, deixa eu fazer para ir mais rápido, que já vai começar o evangelho, não, depois você ajuda. E a gente exclui as crianças, né? Então, não, vamos incluir.
Vai fazer o almoço? Traz para descascar uma cenoura, traz para picar uma cebolinha, sabe? Traz as crianças para perto, porque eles vão aprender observando. A criança pega tudo muito rápido. E eles pegam muito mais com o que a gente faz do que com a gente fala, né? Então, vamos trazer essas crianças mais perto, né? E a reforma íntima é isso. A gente vai nos transformando e o entorno vai transformando também, porque vai observando a gente, né? Toda vez que a gente se melhora, a gente acaba melhorando o entorno também, né? Bem, agora eu vou trazer um pouquinho dos desafios dessa transformação. E o primeiro item é o nosso orgulho e o egoísmo que ainda está presente em nós. Né? Isso, se a gente for pegar, é a base de todo desafio, acho que da humanidade, é o orgulho e o egoísmo. Né? E o Mikao Usui, que trouxe o reiki para a gente, ele diz muito também, né, que o orgulho e o egoísmo é o que vai bloqueando os nossos chakras e que não permite que a gente receba a energia divina da forma que deveríamos receber. Né? Porque os outros sentimentos é que vão acumulando de forma natural no nosso chakra, conforme a nossa vibração, né? Mas que é o orgulho e o egoísmo que bloqueiam que essa energia passe. Teoricamente, todos nós nascemos, né? Fomos criados com os chakras todos abertos e para receber energia divina diariamente. Só que o nosso orgulho e egoísmo que vai fechando esses chakras, vai impedindo que essa luz entre e que flua da forma que deveria. O outro desafio é a dificuldade de perdoar, de tolerar e de compreender o próximo. A gente, eu falo a gente porque eu me incluo, tá? A gente tem que entender que não somos perfeitos e muito menos os outros, né? Isso tem que ficar claro pra gente. A gente não tem claro. A gente quer ser perfeito e quer que o outro seja perfeito. A gente quer que o outro haja de forma perfeita com a gente e a gente não é, nem eles. Então, assim, entender que todo mundo está no processo, todo mundo está aprendendo, né? Então, se o outro cometeu alguma falha, é porque ele está aprendendo, né? Ele ainda não tem como a gente. A minha voz de fala é só a minha voz de fala, sobre a minha experiência. Aqui todo mundo teve uma criação de um jeito, nasceu de um jeito, morou de um jeito. Não tem como eu estar aqui ser a voz de fala de todo mundo, porque cada um teve uma experiência. Né? Então, quando alguém comete algo pra gente e a gente tem algum sentimento, a gente precisa colher esse sentimento, deixar esse sentimento reverberar, entender o porquê, né? E depois a gente tem que voltar a conversar com essa pessoa. Às vezes também a gente quer resolver na hora, né? O negócio já acontece, a gente já quer devolver. Então, também entender o porquê que aquela falha do outro incomoda tanto a gente, né? Porque às vezes a gente tem que aprender também, né? A gente fica tão incomodado, mas na verdade, por que o nosso incômodo? Porque se alguém fala alguma coisa, nossa, Patrícia, você é baixinha. Realmente, eu sou baixinha. Eu vou ficar bravo com o outro porque alguém falou que eu sou baixinha? Né? Qual que é a minha vergonha? Qual que é o meu ego nisso? Né? Isso é só uma estatura. Isso não me diminui nem me aumenta nada. Né? Então, quantas vezes alguém fala alguma coisa pra gente e a gente se sente diminuído? Mas isso é uma verdade? Ou realmente a pessoa fez de forma maldosa? Ou é a gente que está machucado? É a gente que está se sentindo menor, a gente está com menos valia em relação a nós mesmos, né? Então, a gente começar a ter essa empatia de entender que o que o outro faz pra gente é porque ele também está aprendendo. E aqui, a outro desafio é a resistência de sair da zona de conforto. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que entendem que zona de conforto, às vezes, é durante um processo. Não é, o processo é normal, às vezes a gente precisa acalmar. Isso não é zona de conforto, às vezes a gente precisa que alguns sentimentos mesmo se acomodem para a gente poder dar o próximo passo. O problema é quando a gente realmente não quer mudança nenhuma e a gente não está vivendo nenhum processo. É quando a gente realmente está apenas seguindo sem pensar, sem uma direção. A gente está deixando apenas a vida levar a gente não está construindo a vida, a gente está deixando a vida levar. Né? Então a gente precisa
entender a diferença. Não, estou descansando agora para dar um próximo passo, ou não, estou estagnado. Não estou conseguindo sair deste lugar, ou por vontade, ou por tristeza, ou por algum sentimento, e preciso de ajuda. Né? Muitas vezes, a zona de conforto a gente não consegue sair porque a gente está precisando de ajuda. E às vezes nosso próprio ego não permite que a gente peça ajuda. Né? Vamos lá. Agora eu vou trazer para vocês algumas ferramentas para ajudar nesse processo de transformação. E a primeira que eu trouxe aqui é o Evangelho no Lar. Né? O Evangelho do Lar é uma excelente ferramenta, porque além de a gente se aproximar de Jesus, de a gente aprender os ensinamentos dele, é um momento que a gente fortalece a nossa fé e que a gente está em comunhão com a nossa família. É um momento que a gente está ali, para, e a gente dá voz de fala para todo mundo. E você pode entender também como os outros familiares estão enxergando a vida, o que eles estão aprendendo, o que eles estão construindo na vida deles. Né? Sem contar que já é um ato de caridade, porque toda vez que a gente faz o evangelho no lar, além de a gente estar protegendo todos que estão ali no lar, participando ou não do evangelho, todos estão sendo atingidos, né? Tem os espíritos que também são levados até lá para aprender com a gente, né? Então o evangelho do lar é uma ferramenta muito poderosa e que traz benefícios para muitas coisas além do que a gente imagina. Porque não é só para mim, não é só para os meus filhos, não é só para os meus pais, mas é para uma egrégora toda. Né? Porque os espíritos que vão lá nos auxiliar, eles também estão aprendendo. Além de eles estarem nos dando suporte, nos protegendo, eles também estão aprendendo. Né? Então, olha quantas pessoas a gente ajuda com uma ferramenta. Né? A outra ferramenta é o orar e vigiar. Né? A gente usar a oração não somente quando a gente precisa de alguma coisa, né? A gente tem o costume de parar para orar quando a gente, ai Deus, eu preciso muito acabar de emprego, eu preciso muito de alguma coisa, mas não. É usar esse orar também para agradecer, é usar esse orar para se fortalecer e às vezes também para fazer uma pausa. Às vezes a gente está na correria do dia a dia e a mente parece que nem já está raciocinando mais. Para um pouquinho, né? Respira, entre em conexão com o divino, conversa com Deus. Olha, eu preciso resolver isso, isso, isso. Então esteja comigo, me auxilia, me tranquiliza para que meus pensamentos fiquem claros. Só essa parada vai te dar uma energia, vai te dar um gás para você continuar e levar seu dia mais leve. Né? E a gente, às vezes, a gente fica na correria, vai, e a gente não para, a gente não dá paz para nossa mente, a gente não dá paz para o nosso sentir, né? E o vigiar os nossos sentimentos e vigiar as nossas reações também no cotidiano, né? Então, a gente está lá dirigindo, aí alguém corta a gente já solta um palavrão, ou às vezes a gente está no mercado, tem uma pessoa que está na frente lá e está demorando, a gente começa, ai, mas eu tenho horário, mas isso, né? Então, a gente começar a vigiar como a gente está agindo, né? E quando a gente está com pressa e sai correndo e corta todo mundo no trânsito? Porque a gente tem horário para deixar as crianças na escola. E quando é a gente que faz uma compra grande e tem que tomar um tempo ali no caixa? Então, assim, a gente tem que começar a exercer mais a paciência e a compreensão no nosso cotidiano. E, por último, aqui a ferramenta, a caridade em ação. Né? Porque a gente precisa, Tiago já falava, né? A fé sem obras é morta, né? Para a gente exercer a nossa fé, a gente tem que levar até o outro, né? Eu conheço muitas pessoas que têm uma fé incrível, mas ela acaba usando para ela, né? Ela não expande isso, ela não leva para além. E a caridade pode ser de diversas formas, né? Não precisa ser só uma caridade material, não precisa ser uma caridade expansiva, né? Mas a caridade pode ser escutar uma pessoa quando ela está precisando, a caridade pode ser fazer uma oração quando a pessoa precisa, é poder você acolher uma pessoa, e pode ser, sim, claro, em alimentos, em roupas, né? Ser caridoso com o próximo pode ser de diversas formas, né? Então, eu não tenho tempo de fazer caridade.
mas você pode fazer no seu dia a dia, você pode fazer no seu trabalho, você pode fazer com as pessoas que estão ao seu redor, né? Acho que cada um aqui vem com uma missão. Não dá pra gente pensar que todo mundo aqui vai ser um Chico Xavier na vida, né? Que conseguiu viver plenamente a caridade, né? Cada um tem uma missão. Então, eu escolhi uma missão de trabalhar, de ter filhos, né? De participar de uma comunidade, de poder levar o evangelho um pouquinho para as pessoas. Mas essa é a minha, né? Tem pessoas que têm outros tipos de missão, né? Cada um tem a sua. Então, a gente tem que buscar a caridade dentro da nossa realidade. A gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse julgamento de querer fazer algo igual outra pessoa. Porque cada um tem um dom, cada um tem uma mediunidade, cada um tem um gostar também, porque a gente tem que fazer aquilo dentro do que a gente gosta. Porque a caridade não tem que ser pesada. A caridade não tem que ser algo que traga sofrimento para você. Pelo contrário, tem que ser algo que te traga alegria, que preencha seu coração, que te traga leveza, que você se sinta bem com aquilo. Falar, nossa, eu tô indo lá porque eu quero, porque eu vou fazer o bem pro outro, mas também me faz bem. Tem que ser algo que preencha a todos, que traga amor, que traga luz. Vou colocar mais uma aqui. Vou colocar mais uma ferramenta que eu acho que é importante, que é a perseverança. Porque todo processo, ele exige perseverança, né? Como eu falei, como a gente está muito acostumado com o instantâneo, né? A gente quer tudo muito rápido, então a gente precisa persistir, porque o processo, cada um tem o seu tempo, e a maioria dos processos são longos. A gente não pode tentar um tempinho, não deu certo, eu vou desistir. Não, é entender que o processo é longo, que vai ter altos e baixos, que às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar, e a gente vai continuar. E eu separei algo, eu gosto de trazer coisa prática, né? Toda vez que eu venho, eu trago alguma coisa prática para a gente aplicar. E aí eu até estava conversando com o Sérgio esses dias e eu usei isso como exemplo para ele e eu quero trazer para todo mundo, tá? Quero que vocês participem agora aqui comigo. Então vamos lá, vamos pensar, vamos aqui juntos, vamos construir uma caixa de madeira, tá? E para construir essa caixa de madeira, vamos pensar nesses processos. A gente precisa de processo, tá? Para construir essa caixa, qual que é o primeiro passo para a gente construir alguma coisa? Vontade. Vontade é boa. O que mais? Projeto. Então vamos lá. Eu vou começar. Primeira coisa é pensar, é idealizar. Né? Antes do projeto, a gente precisa primeiro conversar e ver como vai ser essa caixa, como eu quero. Vai ser de que tamanho? Ela vai ser grande, ela vai ser pequena? Para que essa caixa? Para guardar a caneca, para guardar o livro, para guardar a poltrona? A gente precisa conversar entre a gente. Como que vai ser? Vai ser para todo mundo usar? Vai ser só para ficar aqui na fraternidade? Então, assim, você pegar qualquer livro de filosofia, tudo começa no mundo das ideias. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar. Né? Isso serve para qualquer construção, para qualquer processo que a gente vai fazer na vida. Antes de a gente começar a projetar, a gente precisa primeiro pensar. Aí, o segundo passo vem o projeto, que é o quê? É colocar no papel, é trazer isso, começar a trazer para o mundo físico. Né? A gente saiu do mundo das ideias, então a gente vamos fazer uma caneca, uma caixa para caneca, certo? Vai ser de madeira, vai ter aqui 15 por 10, a gente vai construir ela. Então, a gente vai escrever, vai colocar as medidas, vamos ver o material que a gente vai usar. E qual é o próximo passo? A gente já idealizou, já escreveu, o que a gente vai fazer agora? O que mais? Ferramentas adequadas para execução. Uhum. Por várias pessoas, você vai ter que designar quem vai fazer o quê. Isso. Então, antes de comprar o material, é o planejamento. É ver o que eu tenho de ferramenta, é ver quem vai fazer essa caixa, a gente vai juntar e vai pagar alguém para fazer. Então, vem o planejamento. Como que a gente vai executar essa caixa? Os materiais que a gente vai comprar, orçar os materiais, que loja que a gente vai comprar, certo? Depois que a gente fez esse planejamento, aí vem a compra.
Aí a gente vai comprar os materiais e as ferramentas se a gente não tiver alguma que a gente precise, né? Então a gente pensou, idealizou, a gente colocou no papel, a gente planejou, a gente comprou. E aí o que a gente vai fazer agora? Construir, exatamente. Agora a gente vai construir. Depois da construção, o que a gente vai ter? A caixa, exato. Então, é assim na vida. Todos os processos são assim. Se a gente quer uma mudança, primeiro de tudo, a gente tem que ir lá no ideal. Tá, que mudança é essa que eu quero? Como eu vou fazer essa mudança? O que eu espero de mim mesmo nessa mudança, né? O que eu vou mudar? O que eu vou melhorar em mim? Você pensou nisso? Tá, então você vai colocar no papel. Olha, eu quero mudar isso, isso e isso. Daqui até o final do ano, aqui até o outro ano. E isso não precisa ser algo fixo. A gente tem que ser mais maleável, a gente tem que ser mais flexível. Porque às vezes a gente coloca um prazo ali, mas chega o prazo e a gente não concluiu. Mas a gente está no processo. É entender que às vezes nem sempre a conclusão do processo é o final também. Né? O processo, às vezes, só o fato de você passar no processo já é uma conclusão, porque às vezes a hora que você está lá executando, você fala, nossa, mas era isso que eu queria, não. E você voltar lá para o mundo das ideias de novo e criar um novo projeto. Né? Então, é importante a gente sempre estar em processos. Né? E aí você pensou, colocou no papel, colocar no papel é muito importante. Né? Até agora já não é mais tão em alta, mas o livro O Segredo, que trouxe, acho que a maioria das pessoas já conhece, ele sempre fala para você colocar o mural dos sonhos, né? É você projetar, é você trazer para o físico aquilo que você pensou, aquilo que você quer, aquilo que está no mental, você trazer para o papel. Porque isso te ajuda a ter um direcionamento, a ter um norte. Porque se a gente vai, por exemplo, eu quero uma mudança, vou dar um exemplo meu, que eu tô parada nesse lugar. Eu quero construir uma área externa lá no meu espaço. Eu já comprei os intertravados para montar a área externa, certo? A execução eu fiz, mas eu não fiz planejamento. Eu fui lá, comprei no impulso, o negócio tá lá. O negócio tá lá desde janeiro. Por quê? Porque eu não fiz o processo. Eu não planejei, eu não fiz um orçamento, eu não fiz o processo do depois. Quem que vai colocar aquilo para mim, como que eu vou aterrar o negócio tá lá parado. Tá lá, tomando chuva, tomando sol. Então, assim, a gente precisa ter esse processo para a gente não ficar parado. Às vezes a gente fica só executando, a gente não pensa, não planeja e parece que a gente fica andando em círculos. Porque a gente só está executando. Mas está executando sem ter um norte. Então, vocês já devem ter ouvido falar e vocês já passaram por isso. Nossa, parece que minha vida anda em círculos, parece que eu não saio do lugar, parece que eu faço, mas as coisas não mudam, eu não mudo, as coisas não mudam. Mas é isso. É porque a gente tem as mesmas atitudes, a gente faz as mesmas execuções, às vezes já até muda um pouco a execução, mas a gente não tem um planejamento, a gente não segue uma direção, a gente só fica andando em volta do mesmo lugar. Certo? Deu para entender essa questão do processo? Então, a reforma íntima, o que ela é? Ela já é execução. Né? A reforma íntima, por isso eu falei para vocês que eu não ia colocar o tema reforma íntima, e sim processo de transformação, porque a reforma íntima ela já é a ferramenta, ela já é uma execução. Para você conseguir fazer uma reforma íntima, você já pensou, você já se conheceu, você já está analisando seus sentimentos, seus pensamentos, para você conseguir realizar uma mudança de hábito, uma mudança de padrão. Certo? E aí, queria trazer agora uma mensagem de esperança para vocês, que nós não estamos sozinhos, que Deus nos sustenta e Jesus nos guia e os espíritos que nos auxiliam estão com a gente o tempo todo, né? Então, toda vez que a gente pensar que está difícil, né, que a gente está num momento mais frágil, a gente lembrar que a gente tem esses amigos espirituais que escolheram estar do nosso lado, não é aleatório, eles estão ali porque eles têm uma estima por nós, e provavelmente a gente não lembra agora, mas a gente também tem uma estima por eles, então eles são nossos amigos, e são nossos amigos de verdade, que estão ali para o que a gente precisar, estão sempre ali dispostos a nos amparar, que a gente tem Jesus, que é nosso mestre, nosso guia, né, que é o nosso irmão maior aí, que está à disposição também.
E temos Deus, que Deus é o amor maior e que ele de fato é o ser que pensa que quer o bem para todo mundo, né? Ele é um pai que quer que todos nós caminhemos para o bem. Ele não vai tirar de um filho para dar para outro, ele dá para todos, né? Então, para a gente começar a pensar mais nisso, que ele é um pai para todos, independente das nossas escolhas, né? Então, entender que o nosso irmão também é filho dele, que ele também merece, que ele também está aprendendo, que ele também tem a oportunidade de melhorar, né? Então, aqui com todos esses ensinamentos de hoje, que a gente possa ou iniciar ou continuar a nossa reforma íntima com coragem, com fé, com esperança, lembrando sempre que a verdadeira transformação começa no nosso coração. Tá? E eu vou ler uma prece final que eu preparei para vocês. Então, vocês podem fechar os olhos. Senhor da vida, agradecemos pela oportunidade desta reunião, pelos ensinamentos recebidos e pela paz que sentimos em nossos corações. Amado Mestre Jesus, ajuda-nos na tarefa da transformação interior, que possamos olhar para dentro de nós com humildade e sinceridade, reconhecendo nossas imperfeições, mas também as forças e virtudes que já florescem em nossa alma. Amparo-nos em nossos esforços diários, para que possamos trocar o orgulho pela humildade, a indiferença pela caridade, a mágoa pelo perdão e o medo pela confiança em Ti. Que a cada dia possamos dar um passo, ainda que pequeno, na direção da luz, do amor e da renovação. Abençoa nossos lares, nossas famílias e todos os que sofrem, para que encontrem conforto, esperança e paz. E que ao sairmos daqui, levemos conosco a certeza de que a verdadeira reforma começa dentro de nós, sob a inspiração do Teu Evangelho de amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada.